Tudo bem, gente? Boa noite. Paz. Vamos começar orando? Vamos nos levantar? Vamos orar em pé? Vamos clamar ao Senhor, dar graças ao Senhor. Que domingo bonito de sol, né? Na quinta-feira eu fui pesquisar a previsão do tempo. Estava marcando tempo nublado, chuvoso para sábado e domingo, né? 80% de chance de chover. Eu acreditei. Que sol, né? Graças a Deus. Vamos fechar os olhos e trazer à memória agora o mais importante da nossa vida, da nossa história e existência. Colocar o nosso coração agora diante dele para prestar culto a ele. Expressando em comunidade agora a grandeza, a gloriosa grandeza do Senhor dentro do nosso coração, tão poderoso, levando agora todo o nosso pensamento, toda a nossa melhor ao Senhor da nossa vida, ao Senhor da nossa salvação. Vamos levar a Ele agora o nosso coração. Ó Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Somos totalmente dependentes de Ti. Somos totalmente dependentes de Ti. O Senhor dá sentido à nossa existência. O Senhor aquece o nosso coração. O Senhor nos traz esperança de uma vida vindoura, em que desfrutaremos para sempre Tua gloriosa presença. O Senhor nos dá motivos de cantar. O Senhor nos dá motivos para levantar da cama todas as manhãs. O Senhor é o alvo para o qual o nosso coração está vivendo todos os dias e vencendo todas as adversidades. O Senhor é o motivo da nossa canção. Quando abrimos os nossos olhos e recobramos a nossa consciência da noite, o Senhor vem sobre nós, trazendo graça, bondade. Obrigada, Senhor, pela saúde que temos, pela vida dos meus irmãos. Obrigada, Senhor. Continua conosco, trazendo vida, saúde, força e vigor, curando as enfermidades, sarando as feridas da alma, restaurando a nossa mente, em nome de Jesus. Até o dia que o Senhor vier nos recolher para a glória. Muito obrigado. Recebe o nosso culto em gratidão, em adoração. Recebe nossas mãos levantadas, nossas vozes levantadas. Recebe, Senhor, o nosso afeto, o nosso amor, nossas palavras de louvor. Recebe, Senhor, os elogios, os melhores elogios são para Ti. Recebe, Senhor, o nosso coração em reverente graça. Te bendizemos, Senhor. Tu és o motivo da nossa canção, da nossa alegria. Tu és o desejo forte do nosso coração e estás no nosso pensamento todos os dias. Oh, aleluia, Senhor, e demonstramos, e se não demonstramos, desejamos demonstrar a todos ao nosso redor. Tu és o grande Rei, Tu és o grande e poderoso Senhor. Tu és, Senhor, Tu és em nós, para nós, sobre nós. Tu és, Senhor. Opera hoje, aqui, em nosso meio, em nossos corações. Amém.
Abra sua Bíblia no Salmo 119, vamos ler. Salmo 119, do 89 ao 104. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Salmo 119, verso 89. Será que as nossas versões vão casar? A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra, que firme subsiste. 91. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. Verso 92. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Que frase linda, não é? Tão verdade para nós. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. 93. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Salva-me, pois a ti pertenço e busco os teus preceitos. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. 97. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porquanto estão sempre comigo. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Afasto os pés do caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. Verso 103. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para minha boca. Ganho entendimento por meio dos teus preceitos, por isso odeio todo caminho de falsidade. Amém? Coisa maravilhosa.
Tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar nas suas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, Senhor. Maravilhoso. Maravilhoso é o Senhor. Amém. Amém. Esse foi. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos cantar esse que a gente começou aqui? Pode deixar aí, Preciso dos homens agora, hein? Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, Ele é soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido, Deus reunido com teu povo. Senhor,
ansioso espero, Senhor, nosso coração espera a sua volta. O grande dia em que tu virás, então subiremos contigo estaremos sempre, para todos sempre. Aleluia, glória ao Senhor. Amém. Vem. Podem sentar, pessoal. Graças a Deus por tudo. Está aqui comigo. Graças a Deus. Graças e paz, boa noite para todo mundo. Gente, esses momentos a gente vai ter que rir muito lá na frente. Lembrar desses momentos em que deu pau na hora da música. Lembrar dos momentos que a gente vai ter músicos tocando e cantando para a gente olhar e falar assim, o Senhor fez. Foi o Senhor quem fez todas essas grandes coisas. Então, é bom a gente passar por esses momentos para a gente depois lembrar disso tudo. Bom, vamos orar? Vamos ficar um pouquinho de pé? Vamos ficar um pouquinho mais de pé? Vamos descansar um pouquinho a poupança e vamos orar? Ah, Senhor. Tudo bem, Elaine? Está precisando de óculos, que eu senti que você fez uma fechada assim. A idade vai chegando, 40, 45, assim mesmo. Senhor, nós queremos nessa hora louvar o Teu santo nome mais uma vez. Nós queremos bendizer o Senhor com toda a convicção de nosso coração. Nós louvamos e bendizemos o Senhor porque o Senhor é digno, porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso, nessa noite, nesse dia de domingo, nós queremos dizer, Senhor, este lugar te pertence, a nossa vida te pertence, e cremos que o Senhor há de fazer uma grande obra em nosso coração, uma grande obra em nossa vida, a começar pela palavra do Senhor transformando o nosso coração. Então que todo, meu Pai, impedimento de ordem espiritual, de ordem emocional, de ordem de atenção, seja, meu Pai, sejam levados cativos ao Senhor. E que a nossa mente, Senhor, seja esmurrada pela Tua palavra, a fim de que ela ceda, a fim de que ela se submeta poderosamente à ação radical do Teu Espírito. E assim sejamos cheios do Seu poder, cheios da maravilhosa graça do Senhor, cheios dos dons do Senhor, a fim de edificar a igreja que o Senhor tem, meu Pai, colocado a nós, em nossa vida a servir.
Então que o Senhor venha despertar nessa noite os teus talentos, que venha despertar os dons, que venha mostrar e aquecer os nossos corações, aquilo que o Senhor quer mostrar, aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer guiar para a glória do teu santo nome. Então nós, meu Pai, nos rendemos diante do Senhor, confessamos que somos pecadores e que nos arrependemos dos nossos pecados, porque somos frágeis, somos fracos e precisamos do seu perdão e precisamos da sua ação, Espírito Santo. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, que nos convence, que nos fortifica, que nos traz o poder para lidar com este mundo tão difícil, eis-nos aqui, reveste-nos do teu poder, enche-nos do teu poder, transborda-nos do seu poder, para que a tua palavra em nós tenha vida. E saiamos daqui cheios de vida, para o dia, meu Pai, de amanhã, para esta semana, sermos como tochas incendiárias do Senhor, por onde quer que passemos. Então nós clamamos ao Senhor, e pedimos ao Senhor para que qualquer ação do inimigo seja repreendido, que qualquer ação do inimigo de nossa alma, dos demônios, do diabo, sejam repreendidos em nome de Jesus, porque cremos poderosamente que há poder neste nome, o nome de Jesus. E se precisarmos de cura, Senhor, que hoje sejamos curados. E se precisamos de libertação, que hoje sejamos libertos. E que precisamos de conversão, que hoje sejamos convertidos. Para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, podeis se sentar, todo mundo. Tá bom o clima? Tá geladinho, tá fresquinho? Tá Nova Iguaçu, São Gonçalo, Petrópolis? Como é que tá? Não é? Bom, gente, antes da gente iniciar essa leitura, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que aconteceu, todo mundo, eu acho que aqui já sabe, 1 ano atrás quase, quando nossa casa foi assaltada. A gente estava dormindo e entraram dentro da nossa casa, a gente não viu nada, só quando eu acordei pela manhã, que eu vi a cachorrinha ainda novinha, no sofá, rebolando, e falei, a porta aberta. Falei, minha mãe deixou a porta aberta. Minha mãe estava dormindo. Aí fui ver o portão aberto. Aí depois eu descobri que a nossa casa havia sido roubada. Levaram carteira, levaram dinheiro, levaram o documento da Elaine, meu documento, a bolsa da Elaine. Carteira que eu tinha acabado de ganhar, né? Não tinha nem 15 dias. Caramba, tinha até algum anti nela, só não tinha antifurto, que foi embora. Então foi uma experiência assim muito constrangedora, porque quando eu acordei, que me deparei com a realidade de que alguém entrou dentro de casa, meu coração bateu mais rápido, eu me senti realmente furtado, roubado. Eu me senti como que despreparado, nu. Eu não me preparei para aquilo. Elaine também, Marina depois, a minha mãe depois, a gente demorou um tempinho para começar a entender que a gente já tinha trocado a tranca, que a gente já tinha botado mais uma tranca, que a gente estava bem protegido pelo Senhor em primeiro lugar e que, na verdade, a gente estava despreparado. Esse negócio de ser cabofriense tem vantagens e desvantagens. A gente esquece que a Cabo Frio de hoje não é mesmo a Cabo Frio de 30 anos atrás. E aí eu com mania de, vou dormir, eu não vou trancar a porta da sala. E vou dormir, não vou conferir se o portão está fechado. E o portão dormiu aberto, a porta da sala dormiu aberta. E aí a ocasião faz o bom ladrão. Então a gente não foi vigilante, a gente não trancou, não fez nada disso, e com isso a gente foi surpreendido. O tema dessa noite é como ladrão. Como ladrão. É uma metáfora que Paulo vai trabalhar aqui nesse reta do capítulo final do capítulo 4 e início do capítulo 5, falando acerca da vinda de Jesus, do retorno de Jesus, da segunda vinda do Senhor. Então, eu vou trabalhar esse texto com 2 aspectos, só 2 aspectos. O primeiro aspecto é que o destino dos cristãos que já tivessem morrido quando da volta de Cristo. Paulo vai tratar, o primeiro aspecto
sobre o destino dos cristãos que já tivessem morrido quando a volta de Cristo. E o segundo ponto vai ser o perigo dos vivos, e aí a gente pode até se incluir, sendo tomados de surpresa pelo Senhor e de alguma forma não participarem do evento. 2 aspectos apenas que nós vamos trabalhar: o perigo dos vivos, ou melhor, o destino dos cristãos que já tiveram morrido quando Jesus voltar à segunda vinda. Vamos ler texto 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu vou voltar um pouquinho antes de entrar no texto principal, capítulo 4, verso de número 13. Capítulo 4, verso de número 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 13. Diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que já não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus, e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, como a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo Jesus, primeiro, ressuscitarão. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Capítulo 5, verso de número 1. Você viu se o áudio está direitinho? Muito bom. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos e irmãs, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos e filhas do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Essa é a palavra do Senhor. Bom, como eu falei, nós vamos dividir isso aqui em 2 blocos. Primeiro bloco, capítulo 4, do verso 13 até o verso de número 18. E o segundo bloco, capítulo 5, verso 1 até o verso de número 11. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que Paulo está falando para uma igreja que ele plantou, uma igreja jovem, uma igreja atuante, uma igreja operosa na fé, operosa no amor, crescente no amor, é uma igreja cheia de esperança na vinda de Cristo. Então é uma igreja viva, não é uma igreja morta. Paulo já falou para ele, no capítulo 4, anteriormente, sobre aquilo que agrada ao Senhor e também aquilo que é a vontade do Senhor. Ele falou sobre a santificação. Agora ele está mudando um pouco o aspecto do diálogo dele, da carta dele, de santificação
para uma grande expectativa. Primeiro ele tratou ali sobre uma série de fatos, e ele diz, olha queridos, agora vivam, façam, pode juntar a cadeirinha, tá? Façam agora o seguinte, santifiquem-se. Santifiquem-se. Ele está dizendo para a igreja dele, santifiquem-se. Santifiquem-se. Vivam de modo santo, porque o seu Deus, o Senhor, é santo. Abstenham-se daquilo que é pecado. Não andem dando mole para o capiroto. Fujam da aparência do mal. Lembrando que a aparência do mal é bonita, é bela, é atraente, é cheirosa. É propícia às nossas necessidades, dificuldades e quereres. Então ele primeiramente está advertindo. Vivam em santificação. Beleza. Para quê? Para que viver em santificação? Para que viver uma vida de santidade? E aí ele agora entra para este assunto, que é a vinda do Senhor. Para que tenhamos uma grande expectativa nesse evento. Às vezes a gente tem uma grande expectativa para o campeão do Campeonato Brasileiro. Será Internacional? Será Flamengo? A gente tem uma grande expectativa para o Super Bowl. A gente tem uma grande expectativa para o final do ano, para algum evento que vai acontecer naquele momento e vai acabar. Que vai acontecer naquele momento, pronto, passou. E a gente às vezes gastou uma fortuna, tempo, doação, entrega, para um momento que é tão ínfimo, tão insignificante, que só acontece naquele momento. E acabou. Paulo está nos orientando que devemos estar nos santificando e depois para uma grande expectativa de um evento que vai nos mudar para sempre. E não vai ser algo que momentaneamente nos muda, mas nos mudará para o resto de nossa eternidade. Então, Paulo agora está terminando o capítulo 4, falando para esse pessoal que, olha, que está se santificando, que parece que eles não entenderam um ponto. Parece que eles não entenderam um ponto do Evangelho. Que o Evangelho é o Cristo que encarna, que entrega-se na cruz, que morre, mas que ressuscita. Parece que eles esqueceram um pouquinho essa parte do ressuscita. Por quê? O que Timóteo traz para Paulo, porque é Timóteo que traz quais são os problemas que está acontecendo na igreja de Tessalônica, é algo que desperta nele uma resposta. E ele vem. Irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E ignorantes aqui que não sejam conhecedores, que não saibam, que não estejam conscientes, a par, quanto àqueles que dormem, aqueles que morrem, aqueles que morreram. Não quero que vocês fiquem assim preocupados com aqueles que morreram em Cristo Jesus. Os seus irmãos, as suas irmãs, que já morreram no Senhor. Não quero que vocês fiquem preocupados com isso. Por quê? Para que vocês não se entristeçam como os outros que não têm esperança. E aí a gente pergunta, que outros que não têm esperança? A gente está falando com uma igreja que é latino-americana, não é isso? Tessalônica? Não é latino-americana? Norte-americana? Vietnamita? Uma igreja de origem grega. Um povo grego. E aí a gente precisa se perguntar, como que eles pensavam a respeito da morte? Como que um grego pensava a respeito da morte? Se a gente fizer uma pesquisa bem rápida ou aprofundada acerca de como os gregos aguardavam a morte, a gente vai ficar fascinado. Porque se existe uma cultura que fascina, é a cultura grega. Com seus mitos, com seus deuses, com as suas punições e o porquê das suas punições no inferno, com as suas morais do porquê daquela punição, a gente fica fascinado. É bonito, é belo,
A pessoa que inventou isso estava inspirado, não sei se por Deus, mas por uma ideia de uma graça que nem Tolkien tinha imaginado para escrever O Senhor dos Anéis. Então a gente para e pensa, para os gregos, antes, Paulo está fazendo esse comparativo entre aqueles que têm esperança, mesmo em tempos difíceis, têm alegria quanto à morte, e aqueles que não têm esperança, mesmo em tempos bons, que são entristecidos enquanto à morte. Para os gregos antigos, após a morte, as almas tinham um destino certo. Qual era o destino da alma de um grego, segundo a cultura deles? O mundo subterrâneo governado por Hades. Hades é um dos deuses, se eu não me engano, irmão de Zeus, que foi enviado, ou condenado, ou deixado para governar o submundo. O Hades, na cultura grega, ainda não é o pior dos piores. Tem um Tártaro, que fica ainda abaixo do Hades. Então, este Hades, governado por... esse mundo o mundo subterrâneo, governado por Hades, já me embolei aqui, Hades, ele é um reino sombrio, ele é cheio de galerias úmidas, de cavernas claustrofóbicas, ou seja, lugares que você não se sente apertado, que não consegue respirar, onde os espíritos vagam como zumbis, esbarrando um no outro, sem lembrança das suas vidas pregressas. Um esbarrando no outro, e outro batendo, sem saber nem sabendo por que está ali, porque não sabe do que era a sua vida, só sabe que está no inferno. Havia castigos severos, havia castigos não tão severos, e havia também premiações. Os castigos severos eram para aqueles que se levantavam contra os deuses do Olimpo. Então tem situações em que um sujeito tentou seduzir uma das deusas. E aí o que aconteceu? Ele foi colocado numa posição no Hades, ou melhor, no submundo, em que ele sofre constantemente por tentar seduzir. Então ele, se eu não me engano, ele vai tentar levantar uma pedra, rolar uma pedra, até chegar lá no final. Um desses castigos era para que quando ele chegasse lá no final, não é um caso desse que seduziu a deusa, tentou seduzir. Quando ele estivesse chegando lá no final, ele falou, agora eu vou descansar. A pedra caía e ele tinha que voltar lá para baixo. E todo dia fazer isso, todo dia, porque era o castigo que ele tinha por ter feito algo contrário a um Deus. Tinha um que tentou, ou Zeus, gente, isso é mitologia, tá? Não é real não, tá? Que Zeus, vindo como um homem, para andar no meio dos homens, entrou na terra de um cara muito poderoso, e viu que esse cara poderoso era muito cruel, e sendo cruel, ele, num ato de crueldade, matou o filho dele, cortou, despedaçou, mandou ferver, cozinhar, e servir para os convidados comerem. Ele, indignado, condenou ele, matou esse imperador e condenou ele a uma punição no inferno, no submundo, que era estar preso numa roda, sendo queimado todos os dias, sem que pudesse morrer, só sofrendo. Então, há diversos tipos de punições conforme, na cultura grega, a ofensa a um deus ou não. Mas também tem aqueles que, se tivessem uma vida honrosa, né, de batalhas e defendendo e crendo nos seus deuses, que eles iam para os campos elíseos, seria o paraíso, que ficava numa parte do submundo. Ainda tinha as questões de que, se um grego morresse, tinha que se colocar uma moeda na boca, para que na vida, dentro do inferno, ele pudesse pagar aquele barqueiro para atravessar para um outro lado do rio, já que existiam 3 tipos de rios que cortavam o submundo. E ainda existia uma ideia do seguinte, que se
houvesse uma dignidade tão grande, um daqueles gregos poderia, de repente, voltar encarnado em uma outra pessoa. Aí você imagina o seguinte: eles agora são convertidos ao Senhor e entendem que isso tudo não passa de fantasia. Então, se eu morrer, acabou tudo. Porque a verdade é que, para aqueles que morrem, é algo muito triste na cultura grega. Aqueles que não têm condições, os pobres, que não têm condição de colocar moeda na boca, não têm condição de enviar para pagar a taxa de transporte do barco, aqueles que sabem que são frágeis, não tem esperança. E aí Paulo está lembrando ele: olha só, vocês estão ignorantes acerca da morte do cristão. A morte do cristão não passa por esses processos aí, de descer ao submundo, de passar por estágios, de passar por penitências. Não. A morte para o cristão é algo glorioso. É algo que a gente precisa ter alegria e esperança. Esperança em que sentido? Em vários sentidos. Por quê? Ele vai dizer: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, Paulo escreve, crendo e confiando como qualquer cristão que crê, confia, que poderia voltar o Senhor naquele momento, ficaremos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Olha que interessante. Cara, isso aqui me faz o seguinte: eu preciso evangelizar os meus familiares. Eu preciso evangelizar os meus amigos, colegas, famílias, pessoas que eu amo. Por quê? Porque a palavra me diz o seguinte, que o cristão que morre, o cristão que em Cristo falece, ele vai também ter uma experiência gloriosa enquanto a vinda de Cristo. Se eu estou com vocês vivos, cremos em Cristo, confiamos em Cristo, e de repente o Senhor surge nos céus, nos ares, para buscar a sua igreja, aquelas pessoas que nós amamos e que pregamos o Evangelho, que foram alcançados pela graça e que em Cristo se converteram, voltarão. E aí você para e imagina, você poder olhar para o lado e, cara, meu pai, que depois de 21 anos afastado do Senhor, no leito da sua morte, retorna aos braços de Cristo, pedindo perdão ao Senhor, pedindo perdão à minha mãe e a mim, e reconciliando-se com o Senhor. E aí eu poder agora olhar para Ele, ressuscitado, e eu, junto com Ele, sermos glorificados, e nós ambos olharmos para o nosso Senhor. É uma alegria múltipla, porque eu vou olhar para o meu pai e não vou ver meu pai mais amarelo, apático, doente, numa cama, morrendo, segurando as minhas mãos. Eu posso segurar as mãos dele, glorificado, subindo ao encontro de Cristo. Então a alegria de saber que os mortos em Cristo ressuscitarão, nos impulsiona a pregar o Evangelho para quem a gente ama. Até para quem a gente não ama, mas principalmente para quem a gente ama. Porque se eu sei, pelo que Paulo me diz, pelo que Cristo me diz, que durante a vinda do Senhor, os que dormem no Senhor, os que morreram no Senhor, serão ressuscitados. Cara, então para quem eu puder falar de Cristo, o quanto eu puder falar de Cristo, o quanto eu puder alcançar dos meus familiares, dos meus amigos, dos meus irmãos, vai ser maravilhoso. E principalmente se eles se dobrarem diante da graça, maravilhosa graça do Senhor.
e aí encontrarmos com Ele. Quem tem aqui parentes que já morreram no Senhor? Muito bom. Vocês sentem falta deles? Foram pessoas especiais para vocês? E parar para pensar que na volta do Senhor, se Ele voltar e estivermos vivos, vamos encontrar com eles, glorificados, belos, sem doença, sem dor, sem trauma, sem mágoa, sem ferimento, sem nada. E olharmos para eles, tudo bem que o nosso foco vai ser o Senhor, mas deixa a gente pensar só um pouquinho antes disso. Olharmos para eles, os que nós amávamos e amamos, e que deixaram uma brecha imensa no nosso coração, porque partiram para o Senhor, seja com idade avançada ou não, na vinda do Senhor, eles vão ser glorificados, ressuscitados primeiramente. E eu não sei como, não imagino onde, mas imagina você está andando na rua, e de repente o Senhor dos céus começa o espetáculo, toca-se a trombeta, o Senhor começa a aparecer nos céus, todos os olhos em todas as nações vendo, e de repente você olha para o lado, meu pai, meu tio, meu irmão, minha irmã, parentes meus, e estamos indo ao Senhor. É um evento muito mais gigantesco do que os eventos de Los Angeles de David Copperfield. Vai ser algo fantástico. Vai ser algo fantástico. Então Paulo está dizendo para ele, meu querido, se você pensar como um grego que não foi alcançado pela graça, você vai ficar triste. Porque você vai achar que a sua alma vai ter que descer ao Hades, passar por tormento, e se não tiver dinheiro vai ter que ficar lá, sem saber de nada. Não, meu filho, o cristão tem uma esperança, a morte dele é apenas um tempo, para que quando Cristo voltar, ele seja ressuscitado e glorificado ao encontro do Senhor. Que alegria maior que essa? Que esperança maior que essa? Isso nos traz alegria e esperança. A nossa morte não é um caminho para tristeza e perdição. A nossa morte é um caminho para alegria e um encontro maior. Enquanto que na eternidade estaremos com Ele, no nosso tempo cronológico, esperando apenas para que Ele nos chame e a gente escute. E sabe, tipo, aquele negócio de você levantar aí, deixa eu tirar essas cinzas que não me pertencem mais. Se eu tirar essa roupa que não me pertence mais, esse cabelo que não me pertence mais, no meu caso, nem me pertence hoje, quanto mais no futuro. E você ser levado junto com aquele que você ama a encontrar-se com o Senhor. Não tem coisa que traga esperança para alguém que perde um filho precocemente. Eu lembro do Gerson Freire, quando enterrou o filho dele, muito amigo íntimo do Judson de Oliveira, que ele senta-se na beirada do meio-fio, saindo do cemitério, e chorando, alguém chegou perto dele e falou assim, você está triste com Deus? Ele falou assim, não, quando o Senhor voltar, eu vou reencontrar com meu filho. É porque a saudade já está grande, então estou já aqui imaginando quando vai ser essa volta, para que eu encontre com meu filho. Então quando a gente para e pensa, que a nossa perspectiva precisa ser a perspectiva da ressurreição, a gente deixa de olhar para a morte do cristão com tristeza. Velórios não deveriam ser velórios com tanta tristeza, mas com alegria, porque apenas estão dormindo. E num breve momento, seja 10, 20, 30 anos, a gente vai encontrar com eles na ressurreição do Senhor. Então a primeira coisa que Paulo está dizendo, olha, vai ser um ato visível
Como Jesus disse em Mateus 24, verso 30 e 31, todas as nações verão, todos os povos verão, todos verão a vinda do Senhor. Não será um arrebatamento invisível, como o filme Deixados para Trás erroneamente ensina. Aquilo é uma ficção. O Cristo que nós servimos, ele disse, e eu vou até ler, em Mateus 24, verso de número 30 e 31. Mateus 24 é o sermão escatológico de Cristo. E ele diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Será algo que todos verão. Para aqueles que estão em Cristo, alegria, regozijo, o dia do Senhor. Mas para aqueles que não estão em Cristo, sofrimento, dor, condenação. Então entendem a responsabilidade que nós temos como filhos de Deus? De que, hipoteticamente, ao sermos glorificados junto ou ressuscitados, olharmos para aqueles que nós tivemos a oportunidade de pregar o Evangelho e não pregamos, sendo condenado. Por que eu digo hipoteticamente? Porque quando formos glorificados, o nosso foco principal, e sempre será, é Cristo. E saberemos que seremos e teremos o melhor e maior encontro de nossas vidas. Então a gente precisa pensar, o que eu faço com tudo o que Ele tem feito na minha vida? Vou desejar um carro novo, uma casa nova, um emprego novo, um casamento novo? Não, isso a gente pode desejar. Mas, e depois disso? E depois que a gente conquista isso? E depois que a gente tem isso? Muita gente que desejava comprar uma casa de 350 mil reais. Gente que quis comprar casa na Moringuinha, quando comprou, no outro dia que entrou dentro de casa, entrou em depressão. E aí a pergunta que foi feita, por quê? E a resposta, cara, não tenho mais nada para conquistar, já conquistei tudo. E aí vem o vazio. Mas se a gente entender que a nossa maior conquista é o Senhor, estar no Senhor e propagar o seu Evangelho, nunca e jamais estaremos vazios. Porque até que cumpramos esse propósito, tem muitas vidas a serem alcançadas. Muitas. E se forem alcançadas todas, o Senhor está vindo e a gente vai estar se deleitando no Senhor. Então Paulo está dizendo para esse pessoal de Corinto, não pense como grego, apesar de serem gregos, pensem como igreja. Deixe de pensar que vocês vão para o mundo submerso, ou submundo, e ali vocês vão padecer. Não. Lembre-se que quando a trombeta tocar, nós que estamos vivos, nem esperaremos, porque na verdade os mortos ressuscitarão e nós com ele seremos elevados aos céus, glorificados. E Paulo vai dizer, consolem-se uns aos outros com essas palavras. Será que a gente já consolou alguém num velório com essas palavras? Cara, haverá ressurreição dele, e nós nos encontraremos. Afinal de contas, a mentira foi derrotada pela verdade, Cristo ressuscitou. Então a gente precisa novamente voltar os nossos olhos para aquilo que é bíblico. Porque a cultura que vivemos nos afasta cada vez mais do que é bíblico, para achismos, ideias que não são de Cristo. O dia que eu morrer, por favor, cantem muito, festejem muito, ainda botem lá assim, ele falou que já estava de saco cheio deste mundo. Porque o meu encontro com o Senhor vai ser melhor do que todas as coisas.
Vou sentir muito para quem vai ficar, para minhas filhas. Já estou profetizando, né? Eu velhinho, sendo levado com a Elaine no mesmo ano, 95 e a Elaine com 90, né? 95, eu e ela com 90, já está bom, tá bom. Vou poder ver meus netos, quem sabe até depois dos netos, alguma coisa a mais. Segundo ponto, para a gente fechar o nosso sermão de hoje. O perigo dos vivos sendo tomados de surpresa pelo Senhor. Quem gosta de surpresa aqui? Falo para eles. Domingo que vem é o último domingo que eu prego aqui em fevereiro. Porque do outro já é março. Surpresas são boas quando aguardamos por elas e esperamos que elas sejam boas. Por exemplo, eu sei que meu aniversário é dia 8 de novembro. Eu sei que os meus alunos na escola vão fazer alguma coisa. Eu não sei qual turma, eu não sei que aluno, eu não sei que horas, mas eu sei que eles vão fazer, porque todos os anos eles fazem. Então, aí agora tem Marina para poder fazer uma força melhor no 6º ano. Então, eu sei que vai ter. Então, eu sei que tem uma surpresa. Eu não sei que horas, mas eu estou esperando, desde que eu chego lá, 7 horas da manhã na escola, 10 para as 7 na escola, até 12h45, eu sei que vai ter uma surpresa. Então, quando eles vêm e fazem a surpresa, eu não sou pego de surpresa no sentido de que, eu não sabia. Eu sou pego de surpresa porque eu não sabia que seria aquela hora, mas eu sabia que seria feito por eles, ou por algum deles. Vocês entenderam? Então, Paulo agora vai entrar num assunto que é muito importante para a gente. Não sejamos pegos de surpresa sem estarmos preparados para a surpresa. Quantos cristãos aqui já têm uns 20 anos de crente? Marcos? Tem até mais, né? Vamos fazer aquela brincadeirinha aqui. Quem tem 30 anos de convertido? Marcos ia falar 50, mas eu falei assim... Fazer a conta aqui, 30? Rapaz, eu sou de humanas, então... Noah, caiu no poder aí, Noah? Quanto? 33, aí, a idade de Cristo, hein? Está vindo arrebatamento aí. 33. Quem tem 25 anos de convertido? Gabi já tem 25? Está fazendo a conta aí? Para dar 9 vezes fora, 30. Elaine vale, Elaine deve ter uns 30, né? É verdade, vida. 12 anos você foi batizada. Está com 30? 14. Com 30, quanto que dá essa conta? Com 40, dá quanto essa conta aí, gente? Dá quanto aí? 30 menos 14? 26 só de batismo. Rapaz, tá coroa aí, minha filha. Esse cabelo de vampiro aí branco. 16 aí. Aí 16. 16 para 30 é rapidinho. Aí, muito rápido. Então, olha só. Quanto tempo que vocês escutam assim, Jesus está voltando? Eu prefiro ficar com a Bíblia, Jesus voltará. Porque a ideia de estar voltando parece que ele está vindo de longe, né? Eu já vi pessoas apresentarem datas, várias vezes datas do retorno do Senhor. Algumas seitas aí que o cara falou assim, não, gente, eu errei, porque na verdade... E eles irem para o morro. A igreja? Teve uma época aí no Rio que estava lá, Jesus virá no tal. Paulo está alertando agora sobre quando o Senhor voltará. E que isso não seja uma surpresa para a gente. Que isso não seja uma surpresa. Como assim?
Se o Senhor vai voltar e diz que é como um ladrão, pode ser qualquer momento. Sim, mas isso não quer dizer que sejamos pegos de surpresa. Ah, Jesus voltou e eu fiquei. Não. Vamos lá, capítulo 5. Irmãos, verso 1. Quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Ou seja, quem tem casa sabe que tem que trancar a porta, portão, janelas, porque o ladrão pode aparecer a qualquer momento. Caso contrário, acontece o que aconteceu com a gente 1 ano atrás. Agora, imagine o seguinte, que ele entrando dentro de casa, eu desço e dou de cara com ele. Qual seria a minha reação? Se ele fosse um magrinho, eu iria para cima dele e destruiria? Se ele fosse igual a João Forte? Se ele tivesse com a faca? Se ele tivesse com um revólver? Eu sendo pego de surpresa, sem saber, padeceria. Não é? Paulo está dizendo para essa igreja jovem que, olha, vocês sabem que a vinda do Senhor não tem data, não tem hora, não tem dia programado para a gente. Só a Trindade sabe. Nem Cristo, como homem, que abriu mão da sua glória, teve a limitação de saber quando voltava. Hoje, meu filho, ele está na glória, ele sabe perfeitamente quando ele vai voltar. Agora, se a gente sabe que ele vai voltar, e pode voltar a qualquer momento, o que a gente precisa fazer? Se eu sei que um ladrão pode entrar a qualquer momento na minha casa, o que eu preciso fazer? Fortificar as defesas, fechar as portas, trancar, vigiar e continuar a viver. Porque não é porque entrou lá em casa que agora eu tranco tudo, que agora eu vou ficar assim, eu tenho que voltar lá, eu tenho que continuar a minha vida. Então agora Paulo está chegando para essa galera e está dizendo, olha, nós teremos uma surpresa maravilhosa, que é a vinda do Senhor. Para aqueles que aguardam é um presente, para aqueles que não aguardam será um sofrimento, um tormento. Paulo usa essa metáfora agora, de ladrão, de dia e de noite, para fazer diferença entre aqueles que são cristãos e aqueles que não são. Para aquele que não é cristão, Jesus nem existe, ou se existe uma figura que está estampada nos crucifixos dos espaços públicos. Ou porque Cabo Frio, que é cheio de crente, pelo menos entre nominais e ativos, é uma cidade que tem muitos crentes, vai estar lá falando, cantando as pessoas, mas se você perguntar, às vezes até dentro da igreja, quem Jesus é, a pessoa não sabe. Lá fora, então, há nações que não sabem sobre quem Cristo é, porque nunca foi pregado o Evangelho e nunca chegou o cristianismo lá. Então imagina na cidade de Cabo Frio, pessoas que não sabem, que não são cristãs, que não são crentes. Estas pessoas, com a vinda do Senhor, elas estarão dormindo, relaxadas, despreparadas, não atentas para a vinda do Senhor. Vão estar pecando, se dando em pecado, vivendo uma vida sem o temor, sem o arrependimento, e a vinda do Senhor para eles é condenação. Mas para o cristão que vive no dia, a alusão que ele vai fazer é que está atento de que Cristo vai voltar mais cedo ou mais tarde.
Então a internet pode ser um caminho que me mostre o que eu posso estar pecando, acessando sites que não deveriam ser acessados, e o Senhor voltar naquele momento. Eu posso estar usando a minha boca para criar contenda na hora que o Senhor está voltando. Eu posso estar usando os meus olhos para ver o que não é para ver, quando o Senhor estiver na hora voltando. Eu posso estar ouvindo o que não é para ouvir, sem ter uma postura, e o Senhor estiver voltando. Então ele está dizendo, olha, os que andam no dia estão atentos a essas práticas pecaminosas. E aí a alusão é muito interessante, sobre noite e sobre dia. Porque a gente está falando de uma época que não tem luz, não tem televisão, não tem internet. Então, quando chegava no final da tarde, em que se acendia uma candeeira, um candeeiro dentro de casa, uma tocha, o que um pai de família poderia fazer, o que um homem poderia fazer com sua família, era se assentar para comer, pegar um vinho e botar na jarra, tomar 1, 2 copos, ficar alegre e dormir. Pela manhã, ele vai trabalhar, ele vai viver a vida, ele vai estar atento às suas necessidades. Então Paulo está usando de uma metáfora para falar sobre a vida espiritual. Aqueles que não nasceram de novo, aqueles que estão debaixo da cegueira espiritual, estes com a vida do Senhor vão encontrar-se embriagados em seus pecados. Mas aqueles que foram regenerados, que nasceram de novo, justificados por Cristo, esses estarão atentos e não embriagados do pecado, mas do Espírito Santo. Atentos. Então Paulo agora está dizendo que os que são do Senhor, os filhos e as filhas da luz, que não andam em trevas, que não estarão dormindo, que não estarão embriagados, estarão atentos e estarão sóbrios. Atentos e sóbrios espiritualmente. E aí eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu tenho feito muito para vocês, né? Vocês têm lido a Bíblia todo dia? Vocês têm feito o devocional de vocês todos os dias? Vocês têm orado todos os dias? Por quê? Porque a maneira de nos mantermos sóbrios, atentos aos sinais, é lendo aquilo que nos aponta para os sinais. É orando para aquele que nos deixa atentos aos sinais. É aquilo que nos alimenta espiritualmente. Porque se não estivermos fazendo o que a Bíblia nos orienta, poderemos ser pegos de surpresa, e de surpresa mesmo. E aí a gente precisa repensar muito como tem sido a minha prática de vida espiritual. Feriado, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, sábado, domingo. Como que eu penso? Eu penso que durante a semana eu estou trabalhando, eu vou fazer, e no final de semana eu vou descansar, ou eu vou descansar, mas antes de tudo eu tenho a palavra para ler, eu tenho a palavra para meditar, eu tenho a palavra para orar. Porque às vezes a gente como cristão, a gente esquece que sábado e domingo também é dia de orar, também é dia de ler a Bíblia. Ou às vezes a gente só lembra que domingo é o dia de ler a Bíblia porque a gente vem à igreja. E aí a gente esquece que se Jesus, que era Jesus, o Filho de Deus, orava todos os dias, buscava todos os dias, ia para monte quando necessário todos os dias, se conectava em oração com o Senhor todos os dias, fez isso? A gente não é melhor que Jesus. A gente precisa. Então Paulo agora está dizendo, olha, nós porém que somos do dia, sejamos sóbrios. E aí eu puxo uma palavra dele em uma das suas cartas, não vos embriagueis com o vinho, mas com o Espírito, se encham do Espírito, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança e da salvação. Vocês já não ouviram isso nesse texto? Essa tríade. Capítulo 1, Paulo começa com essa tríade. Versículo 3. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que é operoso na fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo.
Paulo está dizendo, você quer viver uma vida atenta? Tenha uma vida cheia de fé. Uma fé operosa. Como é que a gente tem uma vida cheia de fé? Ouvindo a palavra, lendo a palavra. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a ausência de fé vem por não ouvir a palavra de Deus. Então ele vai dizer, olha, vista-se da couraça da fé, seja operoso na fé, tenha fé, pratique a sua vida, ande, trabalhe, viva, tendo fé de que o Senhor é quem te resgatou, e de que tudo que você faz é mediante a graça dEle, para a glória dEle e em santidade. E ele vai dizer, que também tem nessa couraça o amor, perseverando no amor, para que não sejam atos egoístas de fé, mas de amor. Eu faço porque eu amo o Senhor, eu faço porque eu amo meu irmão, eu faço porque eu amo o próximo. Então, por causa disso, eu opero em fé, por causa do amor que eu tenho por Deus e pelo próximo, não com um ato de egoísta para dizer que eu tenho, que eu posso e que eu faço, mas porque eu recebi, e porque eu recebi, eu dou. E por último ele vai dizer, e o capacete da esperança da salvação. Porque a salvação é a esperança de que Cristo voltará. E se eu sei que Cristo voltará, eu vou andar operoso em fé, por amor a Ele e ao próximo, aguardando a vinda dEle, para que com os meus irmãos nos encontremos com Ele. E ele continua, porque Deus não nos destinou para a ira, os filhos, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nossos pecados, para que, quer estejamos acordados, quer estejamos dormindo, mortos em Cristo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Olha que coisa linda. Jesus operou tudo, e Ele opera em tudo. Se estamos mortos ou se estamos vivos, o Senhor está em nós. E eu acho interessante o seguinte, é que Paulo termina dizendo, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês já estão fazendo. A igreja de Tessalonicenses já apoiava isso. Oh, glória. Obrigado, já. Tem alguém passando por dificuldade aqui? Financeira. Dificuldade emocional. Dificuldade de saúde. Dificuldade em alguma área da vida, ou em todas. Eu te pergunto mais uma vez, o que você gostaria de receber, se não puder receber a solução financeira, a solução emocional, a solução espiritual para aquele momento? Não seria uma palavra de encorajamento, de ânimo, de fé e de amor de um irmão e de uma irmã em Cristo? Eu não posso resolver o seu problema, cara, mas se eu estou contigo, vamos orar, vamos interceder, dobro o joelho, eu dobro contigo. Eu não tenho força para dobrar, não tem problema, eu dobro, vamos orar, o Senhor vai mudar esse quadro, o Senhor vai mudar o seu coração. Tenha fé e confiança. Cara, Ele não me deu dinheiro para resolver o meu problema, mas Ele me deu algo maior. Ele me mostrou que existe um Deus que cuida de mim, e que Ele, o meu irmão, é já uma resposta para o meu problema, para que minha fé seja acrescentada, para que o meu amor seja alimentado, e para que a minha esperança em Cristo nunca seja perdida. Então Paulo está falando para essa igreja, primeiro, não perca a esperança de que se vocês morrerem, vocês passarão por uma série de provações. Não, os que morreram em Cristo serão ressuscitados com Cristo, para a glória de Cristo. E segundo, vocês que estão vivos e acordados e em pé, vigiem. Vigiem, porque a vinda do Senhor e a iminente vinda do Senhor
precisa estar sendo aguardada por aqueles que nele depositam a sua fé. Como ladrão é o tema da mensagem. Jesus não vai dizer, o carpinteiro bata... Não vai. Ele não vai dizer, posso entrar? Não vai dizer. Ele vai surgir quando Ele quiser. E seremos surpreendidos no quando Ele aparecer, mas não no porquê dele aparecer, porque estaremos aguardando a sua vinda. Conclusão. Algumas pessoas no passado aguardaram a vinda do Senhor vendendo coisas, vendendo tudo, indo para lugares a procurar Jesus, mas não é assim que a gente deve fazer. A história já nos provou isso. A gente precisa viver a nossa vida diária, a gente precisa cumprir com as nossas obrigações e a gente precisa buscar a santificação, mesmo sabendo que Jesus retornará a qualquer momento. Eu preciso ser um bom marido, eu preciso ser uma boa esposa, eu preciso ser um bom pai, eu preciso ser uma boa mãe, eu preciso ser um bom filho, uma boa filha, um bom servo, uma boa serva, bom patrão, uma boa patroa, um bom empregado, uma boa empregada, sabendo que o Senhor voltará a qualquer momento. E esperar por Jesus de forma correta é ter a nossa fé crescente, ter a nossa esperança no Senhor e as nossas práticas de amor, principalmente através do estudo da palavra, do relacionamento cristão e do poder e no poder do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Senhor, como será lindo a volta do Senhor. Como será emocionante ver aqueles que morreram e dormiram no Senhor, sendo ressuscitados, eles sendo ressuscitados, corpos totalmente transformados, sem nenhuma marca, sem nenhum sinal de putrefação, mas olhando a sua ressurreição, automaticamente sendo glorificado junto com os que estarão de pé, nos encontraremos com o Senhor nos céus. Nos encontraremos com o Senhor nos céus. E ao encontrarmos com o Senhor nos céus, tudo vai ter sentido, tudo vai ter valido a pena, tudo vai ser, meu Pai, colocado diante do Senhor como gratidão, pois ali estaremos com aquele que desejamos, ali estaremos com aquele que nós amamos, ali estaremos com Jesus. E se os que nós amamos nessa terra forem alcançados por Ele, também estarão ali cultuando e amando o Senhor, para que quando voltarmos e julgarmos os que aqui perecerem, estaremos com o Senhor em alegria. Então, Senhor, desperta em nós o desejo de evangelizar, de pregar a palavra para os nossos familiares, de orar pelos nossos familiares, de interceder pelos nossos familiares, de estar continuamente, Senhor, batendo na mesma tecla: Senhor, alcança os meus irmãos, alcança as minhas irmãs que ainda não foram alcançados pelo Senhor, liberta os meus amigos, tira a cegueira, meu Pai, das pessoas que nós amamos, resgata, meu Pai, da profundeza das trevas, entra no coração e ilumina o coração para que aquela pessoa veja: Senhor, desperta isso nessa igreja, em nossas vidas.
Esse desejo de que a vinda do Senhor, o retorno do Senhor está sendo aguardado e nós não seremos pegos de surpresa, como que com um ladrão entrando em nossa casa, roubando tudo e a gente estando sem nada. Não. A gente vai ser pego de surpresa no tempo, no dia. Não é hoje, ou é amanhã, ou é depois da manhã. Mas o porquê jamais vai nos surpreender, porque sabemos que o Senhor, em sua santa palavra, nos prometeu que viria nos buscar. Enquanto isso, não estamos órfãos, estamos guardados pelo Espírito Santo, estamos equipados pelo Espírito Santo, estamos guiados pelo Espírito Santo. Então que essa noite, ó Espírito Santo, venha encher o nosso coração de uma presença tão gloriosa, manifesta, porque a presença do Senhor já está aqui, mas a manifestação do Senhor, a manifestação do seu Espírito, nós desejamos, quebranta o nosso coração, rasga a nossa alma, fala no íntimo do nosso ser. A gente precisa do Senhor, para que nós nunca, meu Pai, demonstremos desinteresse para contigo, nas nossas orações, nos nossos devocionais, na nossa busca, no nosso cultuar comunitário. Senhor, age no nosso coração, porque às vezes o nosso coração, ele é muito egoísta. Só pensamos no nosso bem-estar, só pensamos no nosso desejo de sermos agraciados, agradados. Mas e o Senhor? É o Senhor que tem que ser agradado, é o Senhor que deve ser buscado, é o Senhor que devemos honrar, é o Senhor que devemos nos lançar aos pés, é o Senhor que devemos estar ouvindo, é ao Senhor que devemos nos curvar, nos ajoelhar e dizer: Senhor, que nós não sejamos pegos de surpresa, mas que estejamos atentos, vigilantes à volta do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos ofertar e dizimar ao Senhor. Temos nas nossas contas desse mês a completar. Amém. Só abrir aí, por favor. Amém? Pink, ajuda. Vamos ofertar a casa do Senhor com alegria. Ele é bom. Seu amor nos constrange. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, para sempre eu canto o que fizeste a mim. Para o meu caos e faz o órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei
sobre as nações. Sua justiça é como o sol, o Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, para sempre eu canto o que fizeste a mim. Tu és digno, Senhor, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno Ele é. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, para sempre eu canto o que fizeste a mim. Oh, amém. Glória a Deus. Amém, amém. Joãozinho, você pode orar pelas ofertas? Os ofertantes. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Gente, quarta-feira nós temos o nosso encontro lá em casa, às 20 horas. 20 horas. Às 20 horas. Tá? Onde a gente tem tido esses momentos muito bons, né? Estaremos com mais oração nessas quartas-feiras. E essa semana aí, vamos ver aí com os homens quando é que a gente pode vir para dar prosseguimento aqui no cantinho, né? Para dar mais uma de mão. Cantinho fica feio, né? Lounge Redentor. Né? Lounge Redentor, já tem até nome no negócio ali. Né? Para a gente dar ali, para começar a arrumar. A gente já conseguiu algumas doações aí. E se acharem também alguma janela na rua aí, guarde, separe, que a gente lixa, pinta, faz aqueles... para poder deixar aquele ambiente ali bacanazinho ali, legal. Né? Que eu creio que breve a gente já vai precisar... Breve não, a gente já está precisando usar ali. Mas quarta-feira ainda é lá em casa. Amém? Muito feliz pela vinda de vocês, né? Não é nem visita, né? Está, como diz o pessoal da Assembleia, vocês estavam em trabalho missionário. Né? Vamos ficar de pé já também, que bênção. Vamos ficar de pé para a gente orar. Glória a Deus. Noah, grande Noah, que é de manga. Senhor, nós queremos agradecer por a graça, a maravilhosa graça do Senhor ter nos alcançado. Pai, essa semana nós precisamos muito da resposta do Senhor em algumas áreas de nossa vida.
Tem irmãos aqui que estão precisando poderosamente da intervenção do Senhor em sua vida financeiramente, que já estão no limite, que já não tem mais recurso. Mas o Senhor é o Senhor que desata nós. O Senhor é o Senhor que abre portas onde nem portas existem. Então nós cremos que nessa semana a graciosa e poderosa mão do Senhor haverá de realizar algo que a gente se tornará e ficará surpreso. Não porque o Senhor é quem fez, mas por como o Senhor fez. O Senhor fará de maneira maravilhosa, surpreendente, porque cremos, assim como as Escrituras nos ensinam, que o Senhor faz poderosamente, muito, muito mais do que aquilo que pensamos ou pedimos e pensamos. Então abençoe os nossos irmãos, abençoe a nossa vida, que precisamos tanto de uma resposta nessa área. Aqueles que precisam de uma resposta na vida, Senhor, da saúde, que estão precisando da intervenção do Senhor, que precisam que o Senhor venha, Senhor, e toque na saúde, curando, que o Senhor venha trazer a cura, seja na coluna, seja no estômago, seja no cérebro, seja nas emoções, seja em qualquer área, que o Senhor venha com a sua mão poderosa, trazendo a cura. Nós cremos que o Senhor pode fazer no nome de Jesus. E Pai, na vida daqueles que estão buscando por um despertamento espiritual, que os dons do Senhor comecem a fluir, que os dons do Espírito comecem a fluir, para que edifiquem essa comunidade, para que edifiquem mutuamente, e aqueles que estão lá fora. Começa a despertar os homens dessa comunidade, Senhor, com um poder e uma intrepidez tremenda. Começa a despertar as mulheres dessa comunidade, Senhor, com um poder e uma intrepidez tremenda, para que quando o Senhor os usarem, cada um deles, usando com um poder transformador, uma bomba, alcançar e edificar vidas e vidas. Nós cremos que o Senhor tem feito uma grande obra, e nós acreditamos nessa grande obra por causa do Senhor. Então abençoa aqueles que não puderam vir, porque estão em serviço, ou porque tiveram um outro imprevisto, ou porque não quiseram. O Senhor abençoe cada um deles, com a graça poderosa que o Senhor pode abençoar. Convertendo quem precisa ser convertido, e edificando quem precisa ser edificado. Obrigado por cada um aqui, Senhor. Obrigado pelo que o Senhor tem feito. Obrigado pelas revelações do Senhor, as iluminações do Senhor. Aquilo que o Senhor tem feito para que o seu nome seja glorificado. Que o poder maravilhoso, o poder do Espírito Santo, Senhor, seja manifesto na vida de cada um aqui presente. Para a glória do Senhor. Então nós agradecemos, Pai. Que a graça, maravilhosa graça do Deus Pai Todo-Poderoso. Que o amor, tão radical amor de Cristo Jesus, o Deus Filho, e o poder de fazer toda a diferença no meio de todo e qualquer, o poder do Espírito Santo, seja uma realidade na vida de cada um aqui presente, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Dia 27 de fevereiro, sábado que vem, as mulheres estarão reunidas aqui às 19h30. Os homens que quiserem estar comigo reunidos do outro lado, estarei ministrando como pintar parede. Mentira. Estaremos em oração. Estaremos despertando em nós mesmos as vocações que Deus nos deu, fortalecendo com palavras, com oração, e o que Deus está trazendo ao nosso coração. Amém? E as mulheres estarão aqui quebrando o pau na palavra. Tema: redenção. Redenção. Amém. Dê um abraço ao seu irmão, na sua irmã, uma cotovelada, um soco. Tem um cafezinho, tem um bolinho lá, muito show. Amém? Você que está em casa aí, Deus te abençoe. Paz.